Então, ok. Só relembrando aqui o ponto que nós paramos da última aula. Na última aula eu mostrei para vocês que as características de CSS que a gente coloca na página, elas podem ser todas relacionadas em um arquivo. Normalmente a gente põe a extensão para esse arquivo .css. Hoje eu vou trabalhar aqui na minha máquina de forma local, tá? Eu estou com um chamado aberto lá no Data Center para ver por que dessa instabilidade da gente tentar usar o painel de controle, tá? Então, para evitar qualquer tipo de transtorno, eu vou usar local aqui mesmo, e enquanto eles detectam lá o que é que está acontecendo lá no Data Center, onde vocês têm essas contas que eu disponibilizei para vocês, tá? Eu já tenho chamados abertos lá em função dessas instabilidades que a gente tem enfrentado. Então eu vou usar aqui só para recapitular a última aula. Na última aula nós fizemos isso aqui, ó. Nós colocamos deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para facilitar a visualização de vocês. Cadê o zoom? Zoom aqui. Aí, já ficou melhor. E no arquivo de estilo, aqui a gente vai colocar então estilo.css, e dentro desse arquivo de estilo a gente vai colocar os códigos. Vou copiar exatamente esse exemplo que tem aqui, só para ilustrar. Mas eu acho que o que é mais importante, aqui tem um H1 e o parágrafo. H1 e parágrafo. Eu acho que o que é o mais importante dessa aula que nós estudamos esses itens é a questão na hora que você atualiza a página, quando você faz uma alteração no CSS, lembra que eu falei para vocês, só do atualizar aqui ou do F5 não resolve? Você tem que usar o Ctrl F5, porque com o Ctrl F5 você força o navegador a carregar novamente aquele arquivo com os estilos. Tá? Por definição, os navegadores, eles, quando vocês acessam o mesmo site, ele guarda esses arquivos, tanto CSS como de JavaScript, no cache do navegador. Para um próximo acesso ao mesmo site, ele não carrega isso e teoricamente vai processar mais rápido. Mas em contrapartida, se teve alguma mudança no arquivo CSS ou JavaScript, eventualmente você tem que usar o Ctrl F5 para fazer os testes, tá? Bom, então vamos seguir aqui nas próximas etapas. Aqui ainda aqui, ó, vou fazer essa atualização aqui. Vou pegar essa parte aqui de estilo, vou atualizar aqui no meu arquivo de estilos, vou salvar. Vamos aqui para o navegador. Ó, mudou, bonitinho, certo? Então, só relembrando aí esses pontos. Ok, então nós já vimos isso aqui. Aqui ele vai começar a mostrar para a gente algumas características de CSS, tá? E uma delas é a borda. Então vamos colocar aqui, quando eu tiver um parágrafo, eu vou colocar especificações para a borda desse parágrafo. Então eu tenho aqui um parágrafo, ó, esse P de parágrafo, então eu vou colocar essa instrução aqui de borda. E aí na borda do parágrafo, eu estou definindo que essa borda ela tem 1 pixel, ela é sólida e aqui está a cor dela. Então salvou, vamos atualizar aqui. Olha lá, ele colocou a borda, tá vendo? Fez a borda. Se a gente aumentar aqui de 1 pixel para 10 pixels, na hora que a gente atualizar, olha lá, ele aumenta a espessura da borda em volta desse parágrafo, certo? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Isso aqui, ó, esse cara aqui também é interessante. Para fazer o teste dele, eu preciso mostrar para vocês, eu preciso colocar um texto maior no parágrafo. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou colar isso aqui umas 10 vezes, só para a gente ter a noção de um conteúdo maior dentro de um parágrafo, tá?
Então, olha só, salvei. Vamos ver como é que esse parágrafo está agora. Atualizando, olha aí. Certo? Então, temos aqui um parágrafo. Vamos fazer o teste agora com essa instrução aqui, ó. Cadê? Voltando. Com essa aqui, ó. 30px. Então eu vou colocar aqui, dentro da instrução de parágrafo, eu vou colocar mais, eu vou colocar 50. 50. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver o que vai mudar no nosso parágrafo aqui. Ó, o que aconteceu? Ele colocou 50 pixels de margem, é como se fosse uma margem interna, né? Ou seja, aqui na borda do parágrafo, a gente tem a borda. E aí eu tenho 50 pixels entre a borda, aqui do lado esquerdo, na parte superior, no lado direito e embaixo aqui, ó. Tá vendo? Então ele colocou 50 pixels em volta do texto, entre o texto do parágrafo e a borda do parágrafo. Tá certo? Então vamos continuar aqui na sequência. Agora, além da borda, além desse item aqui, ó, ele tem também essa margem aqui, ó. Vamos colocar essa margem. A gente fica no mesmo espaço, no mesmo centímetro. Isso, nesse exemplo aqui foi 30 nas quatro laterais, em cima, embaixo, na esquerda e na direita. Foi tudo 50, tá vendo? Dá para colocar aqui, ó, quer ver? Eu posso especificar aqui os 4 parâmetros. Ó. Então eu vou colocar 50, 150, não, vamos pôr 50, 100, 150 e 200. Vamos ver o que vai mudar. Atualizei. Então aqui, ó. Viu? Então, isso aqui é interessante, a sua pergunta, porque a gente começa a perceber o seguinte: eu posso especificar os quatro lados do parágrafo. Esse primeiro que eu especifico aqui, ó, os 50, ele é a parte superior. Então aqui tem 50 pixels, ó, na parte superior. Certo? Tá engraçado, eu tô mostrando aqui, tá mostrando lá em cima. Tá distorcendo aqui, não tem problema não. Então é aqui, ó. Essa parte superior aqui tem 50 pixels. Esse 100 aqui, ó, 100 pixels, é a direita aqui, ó. Então ficou 50. Nossa, o mouse não vai. Lá do lado direito, 100. Embaixo, 150. E do lado esquerdo, 200. Certo? Então, em cima, direita, embaixo, esquerda. Ok? Eu imagino que ele vai mostrar isso aqui mais pra frente, tá? Bom, vamos ver qual que é a diferença para a margem, porque a margem também é na mesma lógica. Eu vou até tirar. Como é que eu coloco o comentário dentro do CSS? Alguém sabe? Vamos colocar igual no HTML para ver se funciona? Não era assim? Aqui no CSS não funciona não, hein? Ó. Eu acho que não. Vamos ver? Deixa eu atualizar lá para ver se vai ficar comentário. Ó, ficou. Tirou, tá vendo? Tirou essa instrução aqui, saiu fora. É porque eu tirei ela, porque eu quero colocar agora a margem. Então eu vou colocar a margem de 50 pixels. Vamos ver aqui. Só que para testar essa margem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, tem um H1 aqui em cima. Eu vou colocar outro H1 embaixo, para que a gente tenha algo entre o parágrafo, tá? Então vou colocar isso aqui, ó. Ok, então eu tenho um H1 em cima do parágrafo e o H1 embaixo do parágrafo. Deixa eu só ver aqui se tem a borda. Eu vou deixar tudo comentário, tá? Então eu vou tirar daqui, passo para cá. Então, ó, isso aqui tá comentário, isso aqui tá comentário, certo? Tudo bem? Então, vamos atualizar aqui. Tá muito grande, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Deixa eu tirar um pouquinho desse negócio aqui, que ficou muito grande e não...
Vamos atualizar aqui de novo. Ficou melhor, porque aqui a gente consegue ver, ó, antes do parágrafo e depois do parágrafo a gente consegue ver. Beleza. Então vamos colocar agora a margem. Então eu vou trabalhar com a margem de 50 pixels, certo? Então esse cara aqui está comentário. Lembre-se que esse cara aqui não faz efeito, tá? Somente a margem de 50 pixels. Vamos ver o que vai acontecer lá na nossa página. 50 pixels de margem. Vamos aumentar isso para a gente tentar entender a diferença. Margem de 200. Vou até tirar isso aqui, só para a gente não fazer confusão. Vou tirar isso aqui, depois a gente volta. Então, ó, margem 200 pixels. Atualizou. Olha lá. O que aconteceu margem de 200 pixels? A margem, ela está externa do parágrafo. Entenderam a diferença? A margem, ela é fora do parágrafo. Aquele outro item lá, o padding, é dentro, é interno do parágrafo. Então, e a lógica aqui é a mesma, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui também. Vou colocar 4, igual a gente fez aquela hora. Vou colocar 50, 100, 150 e 200. Certo? Vamos ver? Olha lá, mesma coisa, ó. 50 aqui em cima, 100 lá do lado direito, 150 embaixo do parágrafo e 200 do lado esquerdo. Certo? Então, nesses dois itens, você pode trabalhar. Se você especifica um só, ele usa esse valor para os 4 lados. Se você preferir, você pode definir um valor específico para cada um dos 4 lados. Tanto para a margem como para o padding. Ok? Bom, agora é importantíssimo isso aqui, ó. O que acontece? Você já percebeu, já entendeu que quando no CSS você coloca essa instrução aqui, ó, o P de parágrafo, tudo que você colocar aqui vai atingir todos os parágrafos da sua página ou todos os parágrafos das páginas que tiverem incluído esse arquivo estilo.css. Certo? Tá, mas e se tiver um parágrafo específico que eu quero fazer uma coisa diferente? Aí nós temos uma outra possibilidade, que é essa de trabalhar com o atributo ID. Olha como é que funciona. Eu vou até fazer o seguinte. Quantos parágrafos eu tenho aqui nessa página de exemplo? Tenho um parágrafo só. Eu vou dividir isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 2 parágrafos. Um parágrafo. E o outro eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Então vai ficar um parágrafo com texto e um parágrafo com número 2. Então voltou. Deixa eu tirar um pouco dessas margens aqui, porque essas margens estão muito doidas. Vamos deixar sem margem por enquanto, porque vocês já entenderam a lógica da margem, tá? Então eu vou deixar a borda, porque a borda é legal, que ela mostra um pouquinho aí do que é. Beleza. Tá vendo que eu tenho 2 parágrafos? E os dois estão idênticos, com borda, com cor de fonte, com fundo, ou seja, as características CSS dos 2 parágrafos estão idênticas. Mas, por que elas estão idênticas? Porque tudo que eu defini nesse P aqui vai ser aplicado em todos. Mas tem uma característica específica que eu quero colocar em um só e não quero colocar em todos. Para isso, eu tenho a possibilidade de trabalhar com esse recurso aqui, ó, que é muito usado. Eu defino para um determinado parágrafo um ID. Esse ID tem que ser um código único. Você não pode ter vários elementos, 2 ou mais elementos na mesma página com o mesmo ID, porque isso vai dar problema. Se eu estou colocando um ID para esse parágrafo, é porque eu quero fazer coisas específicas para esse parágrafo. Para isso eu vou usar o ID dele.
Então esse ID aqui não pode repetir dentro da página. Vai funcionar? É aquilo que eu falei para vocês. Tem erros que vocês cometem na codificação HTML e CSS que o navegador passa por cima e tenta fazer o que ele acha que é o mais interessante. Mas isso pode gerar falhas naquilo que você pretendia para o seu código no site, tá? Então não pode ter dois itens com o mesmo ID. A sugestão aqui é ID P01, é como se fosse o parágrafo 01, tá? Eu vou usar esse mesmo código. Então eu venho aqui na minha página, pego o segundo parágrafo, por exemplo, e coloco esse ID nele, ó. Então, tenho aqui o parágrafo, só que no segundo parágrafo eu coloquei o ID P01. Bom, e daí? O que eu preciso fazer? Lá no meu arquivo CSS, eu especifico esse item aqui, ó, com o cerquilha ou com hashtag, né? Para usar o termo da moda. Eu posso vir aqui, ó, colocar hashtag P01. E aqui eu especifico características CSS exclusivas para o elemento que tem o ID P01. E aqui no caso, ele está mudando a cor para azul. Eu vou até mudar essa cor para verde, só para ficar diferente, tá? Então, ó, o parágrafo que tem o ID P01, a cor vai ser verde. Então, vou salvar. Espera aí que eu tenho que salvar aqui também. Salvei os dois. Vamos atualizar. Atualizou. Ctrl F5. F5. Ah lá. Parágrafo 2 ficou verde. Tá? Como é que acontece? Como é que funciona isso? Ele vem definindo aqui, ó. Definiu o H1. Depois definiu tudo para parágrafo. A cor era vermelha, mas aqui na frente o parágrafo 01 ganhou uma cor verde. Será que, façam suas apostas, será que se eu colocar esse cara aqui, ó, primeiro, qual será a cor do segundo parágrafo? Vai ser verde ou vai ser vermelha? Vai ser vermelho? Vamos ver? Tadadadã. Pera aí, vamos lá, voltando. O segundo parágrafo vai ser verde ou vai ser vermelho? Ó, vamos ver quem acertou. Eu vi que teve divergências aí no entendimento. Vou dar um Ctrl F5 aqui de novo. Ó, ficou verde. Continuou verde. Isso, mas eu tô colocando isso aqui, ó, porque para que vocês percebam que nesse caso específico, quando teve hashtag UID definindo, o fato de depois dele definir que o parágrafo 01, o P01 seria cor verde, o fato de depois de definir isso, ele falar que todos os parágrafos devem ser vermelho, isso não interferiu nessa cor que estava pré-estabelecida para o ID. Tá? E dá prioridade para o ID, então. Exatamente. Então, se você faz o corpo do texto inteirinho, depois no final você só foi especificando pelos ID, também dá certo. Também funciona, exatamente. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é porque vocês estão estudando em algoritmo e lá vocês devem estar percebendo que a ordem do processamento é extremamente importante. Certo? Você tem uma variável X, lá na linha 5 você colocou 10 dentro dela. E isso vai na sequência, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. Vai acontecendo as mudanças na sequência. Aqui você começa a perceber que a lógica não é bem assim. Tá? Ou seja, a definição da cor de todos os parágrafos está na frente, mas antes o P01 recebeu uma cor verde e essa cor verde não sofreu o impacto depois na sequência dessa outra instrução aqui. Tudo bem? Beleza, vamos continuar então. Então, veja bem, aqui ó, o ID foi colocado em um parágrafo, mas esse ID ele pode ser colocado em praticamente todas as tags HTML. Todas as tags que você... H1, H2, eu nem lembro mais quais a gente já estudou, mas todas as HTML eu posso especificar esse ID para dar um tratamento diferenciado para aquele item.
table a gente ainda vai ver, tá para frente aqui, né? Todos eles você pode colocar esse ID, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, outra possibilidade. Vejam bem, percebam o seguinte, eu tenho basicamente 3 opções de trabalhar com CSS. Essa aqui é uma forma que a gente pode chamar de uma forma geral, ou seja, eu estou definindo que todos os parágrafos da página vão ter essa característica, certo? Essa outra opção aqui, ó, eu defino características para um item específico. Então até agora eu tenho geral para todos e o hashtag para um ID que é um específico. E eu tenho uma terceira alternativa que é muito boa, muito usada, muito, que é trabalhar com esse atributo de classe. Como é que funciona o atributo de classe? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Esse erro aqui, eu não gostei desse erro não. Eu vou usar uma forma diferente, tá? Vou tirar esse P de parágrafo para aproveitar o parágrafo e vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui, ó, C1, classe 1, tá? Então o que acontece? Quando eu estiver trabalhando com parágrafo e eu falar que é da classe C1, aí ele vai pôr a cor vermelha, certo? E aí, como é que eu uso isso? Aqui no parágrafo, em vez de definir ID, eu uso classe C1. Só que eu vou mudar, eu vou pôr a classe C1 no outro parágrafo, porque senão não vai mudar nada na hora de testar. Então percebam agora o que eu estou fazendo. O meu segundo parágrafo, que tem aquele monte de número 2, é um parágrafo padrão, sem nem nada especificado de diferente. O primeiro parágrafo, que tem essas palavras aqui, ó, eu falei que esse parágrafo é da classe C1. E lá no meu arquivo de CSS, eu falei que quando tiver parágrafo da classe C1, a cor vai ser verde. Oi? Isso, mudando a cor, né? Então, ó, parágrafo da classe C1, cor verde. Vamos salvar? Salvou. Vamos atualizar aqui para ver se muda alguma coisa. Atualizou. Ah lá. Ficou verde. E esse, vamos mudar a ordem aqui para ver se dá alguma diferença. Vou colocar depois. Não muda, né? Ah lá. Não mudou nada. Vou até dar um Ctrl F5 aqui, ó. Não mudou nada. Tá? Então veja que a classe também tem prioridade em cima do geral. Certo? Aí o que acontece? Eu posso ter mais de um parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho esse parágrafo aqui. Vou colocar um terceiro parágrafo aqui, ó. Então tenho mais um parágrafo aqui, que também vai ser da classe C1. E esse parágrafo vai ter um monte de número 4. Certo? Atualizando. Ah lá. Tá vendo? Esse parágrafo e esse parágrafo, eles são... foi estipulado para esses dois parágrafos a mesma classe C1. Percebe que a classe é interessante? Porque, veja bem, numa página eu vou ter 20 parágrafos diferentes. E eu quero trabalhar alguns parágrafos diferentes de outros. Se eu trabalhar com o ID, eu vou ter que trabalhar parágrafo a parágrafo, cada um com um código. Então você já percebeu que o ID, você dá o ID para um parágrafo ou para um item, para trabalhar uma coisa específica daquele item só. Se eu tenho mais de um que vai ter características semelhantes, eu posso trabalhar com a classe. Então veja bem, eu tenho 20 parágrafos numa página, todos os parágrafos terão as mesmas características? Eu trabalho com isso aqui, ó. Venho aqui, defino as características gerais para todos esses parágrafos. Não,
eu vou ter 20 parágrafos e meia dúzia vai ser igual. Então eu vou trabalhar com classe. Por quê? Porque eu crio uma classe e aplico essa classe nesses 6 parágrafos que serão iguais, diferente do restante dos outros do total de 20. Certo? Não, eu tenho 20 parágrafos numa página, só um vai ser diferente. Eu faço o que é comum para todos aqui, todos os 20, e aquele diferente eu uso o ID e com a hashtag eu faço as características específicas dele. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Eu uso o ID mesmo só quando for um só, porque veja bem, no ID você vai dar um código específico para aquele item e aqui você vai pôr a hashtag e definir as características só daquele. A classe você pode usar ela em várias. Você pode usar aquela classe que tem um conjunto de características e aplicar essa classe em vários itens. O ID você aplica só em um. A classe você aplica em quantos você quiser. E quando você não usa nem ID nem classe define no geral, isso vai se aplicar a todos. Então, por exemplo, todos os parágrafos da minha página eu quero que a letra seja preta. Então, eu faço aqui o geral e coloco letra preta. Mas tem um parágrafo, todas as fontes serão Arial. Só 3 parágrafos que eu quero fonte diferente. Aí eu uso a classe para colocar uma fonte diferente e aplico essa classe naqueles 3 parágrafos. Tá certo? Beleza, vamos seguir aqui então. Bom, aqui ele está falando de referências externas, tá? O que acontece? Deixa eu ver como é que está colocado aqui no meu arquivo. Já está colocado, ó, né? A gente já colocou uma referência externa, porque até então aqui, ó, acho que ele estava fazendo, estava explicando as características. Aqui é o seguinte, aqui o arquivo de CSS é um arquivo externo. Aqui ele está mostrando para você que esse arquivo CSS, ele pode estar no seu computador, no seu host, ou ele pode estar fora, o que não é muito comum. É meio estranho você ter um arquivo HTML no seu site, mas o CSS que define como o seu site se comporta em outro servidor, em outro site. Mas pode funcionar também, tá? Só que lá, imagina, você constrói um site usando o arquivo CSS lá do G1. Se o cara do G1 mudar o CS lá, muda o seu site também, tá? Ou mas se estiver fora do ar também. O seu fica totalmente desconfigurado, né? Então aqui ele está dando exemplos, ou seja, ele pode estar, você pode colocar a URL completa, e aí ele pode estar no seu site ou até em outro site. A URL relativa, ou seja, dentro do seu servidor, dentro da pasta HTML, está lá o arquivo CSS. Ou, nesse exemplo, quando está só o nome do arquivo, significa que esse arquivo está exatamente na mesma pasta onde está o arquivo HTML. Ok? Beleza, vamos para o próximo tópico. Bom, o próximo tópico é a parte dos links, né? Os links eu acho que eu já até tinha mostrado para vocês. Já? Vamos dar uma passada rápida aqui. O link é essa instrução aqui, é relativamente fácil. A href, entre aspas, você coloca o URL para onde o internauta vai ser direcionado quando ele clicar nesse cara aqui. Vou colocar um item lá só para a gente ilustrar. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar dentro do H1 para ficar grande. Vou colocar aqui, vou colocar um BR aqui para mudar de linha. Então esse URL, http://g1.com.br. Vou escrever aqui, ó, vamos pro G1. Salvei. Na hora que eu atualizo a minha página, cadê? Aqui, ó, vamos pro G1. Se eu clicar, ele vai pro G1, certo? Bom, o que tem de característica nisso aqui? Eu posso colocar o endereço completo, quando é para um site, para uma página fora do meu site. Posso colocar se a página está na mesma pasta onde está a minha página HTML, basta colocar o nome do arquivo.
Bom, aqui tem as características, isso aqui também é legal. E eu mostrei aquela tag para vocês também para o cara clicar e abrir numa outra aba. A gente já viu em outra aula, isso deve estar gravado nos vídeos lá, tá? Beleza, isso, target. Aqui, ó, tem várias características CSS. Por quê? Como é que funcionam os links? Os links, por padrão, ele vem azul. E quando você acessa, ou seja, é um link que você já visitou, ele muda de cor, ó. Tanto é que antes estava o Vamos pro G1, estava nesse azul aqui, e depois que eu cliquei, que eu já fui no G1, ó como é que ficou. Então, e outra, tá vendo que tem uma mãozinha aqui, ó? Ficou uma mãozinha ali em cima do G1, ó. Será que foi o zoom que eu dei que distorceu ali, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Então aqui, ó, eu posso mudar essas características com CSS. Então vamos colocar isso aqui dentro do nosso arquivo. Percebam que, ó, vamos colocar isso lá dentro do nosso arquivo CSS de estilo. Vou colocar aqui no final. Percebam que eu estou colocando o quê? A instrução A. Essa instrução A é a instrução do link. Tá vendo aqui, ó? Quando eu vou colocar um link na minha página, eu uso a tag A e fecho com /A. Então aqui no CSS eu estou especificando o A link, o A visitado, o A quando passa o mouse em cima, o A ativo, etc. Tá? Vamos ver na prática o que acontece com esse item. Então vamos dar uma atualizada aqui. Olha lá como é que ficou, ó. Vamos para o G1. Quando eu colocar a seta do mouse em cima, ó. Tá vendo? Ó, coloquei a seta do mouse e ficou vermelho. E sublinhado. Quando eu clico, ele vai... Vamos voltar. Tá vendo? O clique ele fica amarelo. É lá, o clicou ele fica amarelo. Tá vendo? Clicou, ele fica amarelo. Isso tudo tá definido aqui, ó. Ó, visitado fica pink. Quando passa o mouse em cima fica vermelho. Quando clicar fica amarelo. Certo? Então eu tenho essas características CSS para link. Aqui, ele até mostra aqui um exemplo, ó. Olha o tanto de item que ele está colocando nesse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu deixo que vocês façam os testes. Eu vou passar mais superficialmente quando vocês forem fazer as simulações dos testes aí nos computadores de vocês. Vocês, por favor, peguem esses exemplos aqui, troca, mexe, muda cor, muda tamanho e salva, roda e teste para que você possa entender direitinho o efeito de cada um desses itens, tá? Aqui, ó. Lembra que eu mostrei esse cara aqui para você, ó, no Target? Existem outras opções, tá vendo, ó? Esses outros aqui, ó, top, parent, self, é porque em HTML a gente pode trabalhar com frame. Eu posso pegar uma página, dividir em 3 pedaços e dentro de cada pedaço colocar uma outra página. Isso é muito, muito pouco usado hoje em dia, tá? Mas não deixou de ser um recurso. E aí, isso aqui faz sentido porque quando você está dentro de uma página que está dentro de um pedaço da outra, você usa esses itens aqui para falar onde é que vai abrir esse negócio, tá? Não vou entrar muito em detalhe, o mais importante é esse aqui que eu já mostrei para vocês. Esses outros aqui são muito poucos usados, mas depois se vocês quiserem fazer testes aí, tranquilo. Basta colocar target e especificar esses itens aqui que você vai entender o efeito de cada um deles. Ó, top, tá vendo? Beleza? Aqui ele está mostrando um link. Mas quem seja o link mesmo, se não tiver o HTTPS, eu tenho que adicionar ele, né? 2.bar lá. Ou só o link direto ali, ele não abre não. Abre, aqui? O link. Se você colocar só o link direto sem especificar o HTTPS. Funciona. Desde que seja uma página que está no seu computador. Igual a página da própria UFM. Aí está externo ao seu computador. Certo? Veja bem, você tem o seu site e os outros sites. Dentro do seu site, lá no cPanel que eu passei para vocês, tem a pasta pública HTML. Sim. Lá dentro está o seu site. Se
o link que você vai fazer também está dentro dessas pastas suas, você pode pôr barra a pasta, barra o arquivo. Agora, se é uma página fora do seu servidor, aí você tem que pôr HTTP e o caminho completo. Se está dentro da mesma pasta, põe só o arquivo como está aqui. Se está numa pasta diferente dentro do seu site, você põe barra a pasta, barra o arquivo. Se é de outro site, aí você tem que pôr HTTP, certo? Como esse aqui, ó, tá o link completo, né? Aí tanto faz. Aqui tanto faz nesses itens, letra maiúscula e minúscula. Agora, lá no link e na página, se é maiúsculo e minúsculo, coloque igualzinha. Não pode errar o site. Aí se você vai colocar uma URL fora, tem que obedecer exatamente como está lá no site. E se é uma página do seu site e você vai pôr barra a pasta, barra o arquivo, tem que ser exatamente como você criou, respeitando maiúsculo e minúsculo. Tá certinho, correto. Exatamente. Se você colocar diferente maiúsculo e minúsculo, pode não abrir. Aqui mais exemplos, ó, usando o ID dentro de um H2. Aqui também, ó. Isso aqui, cara, isso aqui é legal. Vamos lá, ensinar mais esse item aqui. Deixa eu ver, com ele a gente fecha. Aquele eles vão mexendo com os capítulos. Dentro da própria página. Beleza, vamos encerrar com ele por hoje. Esse cara aqui, ó, eu crio um link dentro da própria página. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou tirar esse negócio de link aqui. Vou tirar também esse negócio de classe, por enquanto não interessa. E vou colocar, eu vou precisar de vários parágrafos aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. E eu vou trabalhar só com parágrafos, tá? Eu tirei as classes. Beleza. Então esse aqui também vai ser parágrafo.